Olá, sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado. Hoje é 28 de maio de 2025. Segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos e o relatório de atualização da lavoura saiu ontem, dia 27. Vamos falar sobre o plantio nos Estados Unidos, vamos falar sobre as expectativas para o mercado, mas como sempre queremos começar com as recomendações. Vou compartilhar a tela. E vamos começar com as recomendações. Nós fizemos vendas e hedge de milho lá atrás, na segunda quinzena de fevereiro, um pouquinho em março. Acabou sendo próximo das altas do mercado de milho da B3. E daí, semana passada, parte das posições de maio venceram no lucro. E nós começamos a sair de metade das posições de julho, então deixa eu marcar aqui que essa semana nós vamos sair da outra metade. Então nós vamos sair de todas as nossas posições de hedge. Se você voltar e assistir o vídeo da semana passada, o mercado caiu, eu falei, olha, vamos começar a sair. Talvez essa vai ser o ponto da virada, ou talvez vai continuar caindo mais um pouco. De qualquer forma, a gente vai fazer uma média. De fato, parou de cair na semana passada e começou a subir um pouquinho, então nós vamos sair dessas posições. Vou já mostrar essa imagem num gráfico quando nós falarmos do mercado de milho. Mas antes de falar sobre análise de mercado, eu queria falar um pouquinho do plantio aqui nos Estados Unidos, porque está indo muito bem e, em parte, nós não estamos tendo um mercado animador, porque o plantio nos Estados Unidos está bom. Eu vou puxar aqui. Muito bem. E deixa eu pegar o pincel, vou pegar a cor verde aqui para o plantio. Puxar aqui para baixo, verde, muito bem. Tá, 87%, tá tudo em inglês, mas não tem problema que eu vou traduzir. Corn é milho, 87% da área de milho até dia 25 de maio tinha sido plantado. Isso é 2 pontos percentuais mais do que a média histórica de 5 anos. E nós estamos 6 pontos percentuais acima ou à frente do ano passado. Muitos de vocês podem lembrar que no ano passado, a gente teve alguns dos melhores preços do ano inteiro. Foi ali no meio, lá pelo dia 20 de maio. Mas tem que lembrar também como é que foi o plantio. Começou o plantio muito bom nos Estados Unidos ano passado e depois teve uma pausa com excesso de chuva que não deu para continuar plantando, e esse foi o maior risco climático do ano, que não foi muita coisa, mas nos deu milho de 4,90, soja de 12,20, nos deu aquelas oportunidades. Até então, esse ano começou bem e praticamente está terminando bem. Talvez ainda na semana que vem nós vamos estar focados no avanço do plantio, mas muito em breve nós vamos estar concentrados na condição da lavoura. Então, além de somente o ritmo de plantio, na condição. Agora vamos para a soja. Vou pegar o pincel em azul. 76% da área de soja até o dia 25 de maio tinha sido plantado. Isso é 8 pontos percentuais mais rápido do que a média histórica e 10 pontos percentuais mais rápido do que ano passado. Então o plantio da soja está bem acelerado, já falei em outro vídeo, não vou entrar em detalhe agora. Parte desse ritmo avançado é minha opinião e já tenho confirmado com vários clientes por aqui, que é uma mudança de prática, que eles estão realmente dando preferência para plantar soja primeiro e o milho segundo. Então tem um ajuste de comportamento que vem explicando esse plantio mais rápido de soja. Mas mesmo com esse ajuste de comportamento, e se a gente só comparar com o ano passado, ainda está 10 pontos percentuais mais rápido. Então, o plantio de soja bem acelerado, o plantio de milho também acima da média, mas não tão extremo. Antes de entrar na análise, toda semana eu sempre trago a filosofia. Boa comercialização, a junção das oportunidades de mercado com as necessidades de cada operação. Como que nós casamos essas duas coisas? A base de tudo que nós fizemos é construir um portfólio
específico para cada operação, voltado para cada operação, que faz sentido. Aí nós construímos o portfólio, dentro disso encaixamos estratégias, que vem esse nível do meio, nível verde. Essas estratégias são baseadas em temporada de compra e venda, que é diferente para a soja, diferente para o milho, diferente para Chicago, diferente para o mercado físico, baseado em análise técnica. E outra coisa que nós analisamos muito é a posição dos fundos. Então vamos começar pelo mercado da soja. Eu não falei, né? Mas a parte amarela em cima é a parte da execução. Agora vamos na parte de análise, como se fosse o meio da pirâmide, essa parte verde da pirâmide. Vamos dar o foco na soja e deixa eu pegar o pincel aqui. Vamos fazer a verde. Muito bem. Verde. Então, os especuladores, eles estão comprados ainda na soja, mas eles reduziram sua posição comprada. E eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco, quando eu falar de soja safra 25-26, mas eu queria fazer um ponto aqui. Se a gente for olhar e eu já fiz isso várias vezes, para alguns de vocês vai ser redundante, mas é muito interessante para mim. Se a gente for analisar entre o limite de 5 milhões de toneladas vendidas, seria abaixo do zero, e 5 milhões de toneladas compradas, que não é muita coisa, tá? Um pouco vendido, um pouco comprado. 5 milhões vendidos, 5 milhões comprados. Próximo da neutralidade, sem dar grandes opiniões de comprar ou vender. Se a gente for ver esses limites para a soja, agora vamos comparar. Eu vou até pular para frente e nós vamos olhar, primeiramente nós vamos olhar para o gráfico de safra nova. Aquele limite que eu desenhei foi do começo de outubro até o período atual. Então, se a gente for desenhar uma caixinha deixa eu puxar para cima, começo de outubro, vamos pegar os extremos aqui de baixo, começo de outubro, atual, outubro, atual. Ao longo desse período, e essa caixa não está perfeita, mas enquanto os especuladores, eles não ficaram nem muito comprado, nem muito vendido ao longo dos últimos 6 meses. E se a gente olhar para o preço do mercado da soja, principalmente lateralizado, se a gente dividir em quartos, né, se a gente fatiar ele, você vai ver que dentro dessa faixa que a gente tem negociado nos últimos 6 meses, a notícia boa é que a gente está aqui no lado de cima. A gente está dentro daquele quarto mais alto de preços que a gente tem negociado ao longo dos últimos 6 meses, aproximadamente, de outubro para cá, né? Vamos ver, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 8 meses já, que está lateralizado. Então, por que você não está recomendando vendas, Aron? Agora vamos voltar, depois vamos falar sobre vendas da safra nova e agora vamos falar sobre essas vendas essa posição de julho. Por que a posição de julho é importante? Por que eu escolhi o contrato da B3, que tem aqui os preços em dólar por saca? Aqui dólar por saca. Porque muitos de vocês, se seguem as recomendações, vocês fizeram vendas de soja por volta desse patamar, venderam relativamente bem no mercado físico, um bom preço para a safra pelo menos, e nós recomendamos recompra. Então vocês estão com uma posição vendida no mercado físico quando o câmbio estava melhor, quando a situação estava melhor, vocês já venderam, fizeram caixa, aquela soja já se foi, soja que precisava trocar de mãos durante a safra, e você está com uma posição comprada, e a grande pergunta é quando que eu vou sair dessa posição comprada? Então tem um pequeno ganho, não é coisa de outro mundo, mas tem um pequeno ganho,
e já está na hora de sair ou não. Então, está na hora de sair de posição comprada, de recompra de soja da safra, está na hora de começar a vender safra nova. Essas são muitas dúvidas que eu tenho tido de clientes. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto que eu queria falar nós tivemos esse marco aqui, que é o Golden Cross. O que é o Golden Cross? Média de 200 dias, e aí a média de 20 dias supera, e quando você tem essa superação, esse Golden Cross, tecnicamente falando, é algo muito forte, algo muito positivo para preços. Nós tivemos, e desde então a gente tem conseguido, o mercado tem conseguido principalmente, bom, fracassou um pouquinho, mas atualmente ele está, desde o fim da semana passada, ele negocia acima dessa média de 20 dias, que é otimista para preços. Então, tecnicamente, a soja está com força. Então, não estou animado para sair. Se a gente vai ter uma arrancada de alta, não estou animado para sair de uma posição só porque o calendário está falando, né? Só porque faz tempo que o mercado está lateralizado, não quer dizer que ele não pode ter uma arrancada. E o segundo motivo, olhando agora para março de 2026, pensando em safra nova, não interessa vender? O prêmio tá bom, Chicago tá bom, não interessa vender? Olha, talvez essa seria uma semana para a gente vender. Por que eu não estou recomendando vendas? Primeiro ponto, se a gente for cair ao longo dessa semana, eu não acho que a gente vai despencar. Tem muita incerteza pela frente. Tem chuva prevista, o plantio tá bom, o que vai mudar? Vai ter mais chuva prevista por mais uma semana? Talvez, o plantio vai terminar sim, mas todas essas coisas são esperadas e o mercado está sustentado. Então eu não acho que o mercado vai despencar e a gente não vai mais ter chance próximo do patamar de preço atual. Outro fator importante é que seria muito raro essa alta aqui de setembro, outubro, aqui para baixo. Essa alta de setembro, outubro, essa foi uma alta da safra norte-americana. É muito raro que o período da safra norte-americano, de setembro, outubro, é muito raro que esse mercado seja o mercado mais forte do ano. É muito raro que o preço da safra, o preço mais alto da safra, seja maior do que o preço mais alto da primavera subsequente. Quando isso ocorre, são casos que a gente tem, por exemplo, 2022, que foi uma quebra tremenda de safra no Brasil e o preço da safra foi o preço mais alto do ano. Não foi o caso nos Estados Unidos. A gente não teve quebra de safra no passado. Ou nos Estados Unidos, para voltar para a última alta na safra, você teria que ir para 2012, que foi aquela seca horrível e foi até hoje o recorde de preço mais alto, se eu não me engano, tanto de soja quanto de milho, que foi na safra de 2012, que foi aquela alta na safra. Isso é fora do normal. Não teve quebra de safra nos Estados Unidos. É muito improvável que essa alta de setembro, outubro do ano passado seja alta, e se a gente for puxar uma linha, a gente vai ver que essa alta ali está próximo dos 11 dólares. Então, se o calendário tivesse realmente pesado contra a gente, seria outra história. Mas para mim, eu ficaria bem mais animado de vender soja daqui a 2, 3 semanas, porque o calendário está nos pressionando contra e tem risco de baixa. Ou então, se a gente chegar mais próximo ali dos 11 dólares, aí vai ser um pouco mais animador da gente começar a fazer essas vendas. Por hora, nós não vamos mexer, não tenho recomendado vendas da soja. Mas fique atento que pode ser muito próximo, pode ser semana que vem ou daqui a 2 semanas, e essas vendas essas recomendações podem ser agressivas, em termos percentuais, podem ser rápidas e podem fazer uma enorme diferença para a próxima safra. Então vamos ficar atento, mas para essa semana não tem ação recomendada nesse sentido. E a próxima parte da análise, nós vamos dar o foco ao milho. Deixa eu compartilhar a tela. E vamos pegar a cor verde. Na realidade,
Acho que eu vou pegar o... pode ser verde. Verde, muito bem. A notícia ruim para o milho é que os especuladores nas últimas 2 semanas adotaram uma postura vendida, uma postura negativa. Eles estão pressionando o mercado de milho, estão apostando que o mercado de milho vai cair. Isso ao longo das últimas 2 semanas. Essa é a notícia ruim. Nos extremos, se a gente for olhar aqui, por exemplo, acima de 40 milhões de toneladas comprado ou abaixo de 40 milhões de toneladas vendidos, nos extremos, pede uma postura nossa. Olha, os fundos não querem ficar nesse patamar por muito tempo, então vamos caprichar. E se você voltar e acompanhar, esse era o período de fevereiro, venda. Opa, vai faltar espaço, venda. E aqui, se a gente voltar nesse patamar aqui embaixo, era um momento, julho, no meio do ano, era um momento de compra. De compra na contramão. Compra. Muito bem. No ponto atual tá neutro, não tá nem para comprar nem para vender, tá? Sem graça, por assim dizer, mas tecnicamente os especuladores estão vendidos. Veja bem, vamos analisar qual que foi nossa estratégia de hedge de milho. Estou usando o contrato de julho como exemplo, que foi o contrato sugerido. Vendas na segunda quinzena de fevereiro, começo de março, vai ser por volta desse patamar. O preço médio vai dar bem próximo dos 73, preço médio de venda recomendado. Aí nós saímos de parte dessas posições, que foi aqui um ganho de mais ou menos 10 ou 11 reais, e daí o mercado subiu, então a gente vai ter um ganho um pouco menor, mas ainda um ganho, talvez de 8 ou 9 reais, vou colocar 9. Então, assim, na média, você deveria estar com um lucro médio, se seguiu essas recomendações de hedge, um lucro médio de entre 8 e 11 reais nessas posições de hedge. De qualquer forma, uma estratégia vencedora, uma estratégia que deu certo. Vale observar que o mercado físico não caiu na mesma proporção. Muitas vezes o preço na bolsa exagera tendências, foi o caso, e bem feito, gerido junto com o teu risco, para mim, se você não costuma usar as ferramentas de bolsa, é importante começar a desenvolver esse conhecimento, porque nem toda estratégia vai ser um ganho de 20% em 3 meses, mas ao longo do ano, estratégias vencedoras que condizem com o seu negócio, mais acertos do que erros, mais ganhos do que perdas, e é uma ferramenta muito útil para você separar o risco de mercado da tua necessidade de movimentar grãos, ou por motivo logístico ou por motivo financeiro. Agora vamos dar uma olhada rapidamente no contrato de Chicago de dezembro. Por que a gente está de olho no contrato de dezembro? Primeiro ponto é o contrato de safra nova dos Estados Unidos. Segundo, por volta desse ano, quem sabe, quem já está com o portfólio em mãos, a estratégia de long basis é algo que a gente gosta muito de fazer. Então, é você travar Chicago em algum risco climático dos Estados Unidos para você vender milho no mercado físico lá para setembro, outubro, quando o mercado muitas vezes começa a ter uma reagida, mas Chicago está pressionado. Então, a gente está procurando oportunidades de alta em Chicago para a gente fazer vendas em Chicago de milho para fazer o long basis. Essa aí é a estratégia. Vamos lá. Alguns pontos para lembrar. Essa alta aqui de fevereiro, eu não recomendei vendas de long basis porque nós estávamos vendendo agressivamente na B3. Então as posições de hedge da B3 foram feitas nesse momento, long basis não, mas os especuladores estavam comprados e acabou sendo ótimas vendas na B3, nós não aproveitamos para fazer o long basis. Por quê? Porque similar ao que eu falei com a soja, é raro você não ter
na primavera, no período do ciclo do desenvolvimento, você não desafiar as altas do ano. É muito raro seria atípico a gente não ter uma outra chance, uma outra tentativa próximo dessas altas ou superior a essas altas. Não é promessa, não é bola de cristal, não é garantia. Mas o motivo que não foi feito venda em fevereiro é porque nos Estados Unidos, em Chicago, não era temporada de venda. Especuladores estavam comprados, não era temporada de venda. Para a gente ter uma arrancada de preços, a gente vai ter que ter uma ajuda aí do clima ou de algum fator que desequilibra aí, né, que nos anima no preço. Vai ter que ter uma ajuda dos especuladores, vai ter que ter uma ajuda. Para ter ajuda dos especuladores, a gente vai ter que ter, muito provavelmente, uma virada técnica. Então, o mercado de milho de Chicago me preocupa. A estratégia de long basis é algo que costuma funcionar, mas a gente ainda não teve uma arrancada muito animadora. Por hora, vamos ficar de olho nesse mercado, vamos torcer por uma reação, ou alguma arrancada em junho que nos dá boas oportunidades. Próximo dos 5 eu vou estar bem animado, mas talvez até 4,70, 4,80 a gente já vai começar a fazer um pouco desse trabalho de long basis. Vamos ao resumo, para concluir. Compartilhar a tela. Para Chicago, tanto soja quanto milho, temporada de venda para o milho e temporada de venda para a soja em Chicago. É risco climático, nós não estamos tendo nenhum risco, mas é o período de risco climático, então está na temporada de venda. Os fundos em Chicago estão um pouco vendidos, mas não o suficiente para justificar compra na contramão, está neutro. Os fundos de soja estão um pouquinho comprados, mas não o suficiente para justificar venda na contramão. Então, ambos estão tecnicamente neutros. Tanto o milho quanto a soja em Chicago estão em tendência de alta, estão acima da média móvel de 20 dias. Olhando para agora o mercado físico do Brasil, o milho está em temporada de compra e a soja está neutro, não é nem temporada de compra nem temporada de venda. Essa temporada de compra de milho é longa, vai começar agora e terminar bem depois do milho safrinha. Então a gente tem bastante chão, não é que não seja a hora de comprar milho, mas na minha opinião não tem que ter muita pressa. Um mercado lateralizado de sobe e desce nos próximos meses não me surpreenderia nem um pouco para o milho no Brasil. Comentários sobre o basis, vamos colocar aqui o microfone. Basis no Brasil está lateralizado. Está lateralizado. Não tá colaborando. Vamos lá. Está lateralizado. Deve fortalecer no segundo semestre. Câmbio. O câmbio também está lateralizado. Não está colaborando. Vamos lá. Também está lateralizado. Não acredito que teremos boas oportunidades no futuro próximo. Não devemos ter no futuro próximo.
na minha opinião. CBOT, o mercado de Chicago, está posicionado para uma possível arrancada de preços, mas precisará de algum susto na produção. Não é necessariamente que eu esteja desencorajado sobre o potencial de preço de Chicago, mas se está tudo bem, né, o plantio está acima da média, tem chovido e tem chuva prevista, é muito difícil ter um mercado animado em nos dar preços melhores. E então, por isso que não tenho recomendado vendas em Chicago. A gente vai realizar o lucro de um hedge B3 que deu certo e esperar. Por essa semana é isso. Espero que tudo caminhe bem com você e a sua operação, e até a próxima.